Ih, tá louco! É a nação colorada! Quem diria nas plagas distantes que o maior campeão... Olá! Hoje mais um listão do Josué, hoje é os quartos zagueiros, né? Vamos falar rapidamente, né, sobre os 5 melhores que vão entrar nessa lista, né, de melhores quartos zagueiros da história do Internacional, né? Nós vamos começar então pelo número 5, né? O número 5 é Nena, o que ganhou o apelido de Parada 18, porque havia uma loja aqui na Tristeza, perto daqui onde eu moro, que supostamente a loja era tão boa que ninguém todo mundo parava ali, ninguém passava, né, dali, né, porque ali era atrativo. A mesma coisa era Nena, ninguém passava por Nena. Nena era considerado um zagueiro extremamente técnico e que continha, com o seu grande futebol, todos os atacantes que haviam, né? Foi ele um dos primeiros gaúchos a serem convocados para uma Copa do Mundo em 1950, que foi reserva. Então, Nena, nosso quinto lugar. O quarto lugar, nós vamos falar de um prata da casa, né? Mauro Galvão, que também disputou uma Copa do Mundo em 90, né? E que foi campeão brasileiro invicto em 1979, com 17 anos, um inédito, né? O jogador mais jovem até aquele momento a ser campeão nacional por um clube gaúcho, né? Com 17 anos, né? Então, Mauro Galvão, né, com a sua categoria, com a sua visão de jogo, né, ele antecipa dentro daquelas ideias de saída de bola, o que seria mais tarde o stopper, né, o zagueiro de sobra, né? Então, depois de Mauro Galvão, nós vamos citar um que revolucionou, né, o sistema defensivo gaúcho, né, trazendo do Barcelona, onde era zagueiro titular. O Inter contratou o zagueiro titular do Barcelona, para vocês verem só como era antigamente, né? Marinho Pérez implantou no Internacional a tática do impedimento, que aí hoje é super comum, mas naquela época ele trouxe de lá, Minelli bancou, e aí cada vez que a bola era lançada para o atacante, eles davam um passo à frente e deixavam o atacante no impedimento. Para esse cara que jogou a Copa do Mundo de 74 e fez uma dupla extraordinária, talvez a melhor da história do Internacional com o Figueroa, né? Sem dúvida nenhuma, recebe o nosso terceiro lugar. No segundo lugar, eu sei que está todo mundo perguntando, cadê ele, cadê ele? Gamarra, Gamarra. Gamarra é um zagueiro que, apesar de só ter ganho um gauchão em 97, né? Gamarra teve um papel fundamental nos anos 90, onde estava muito difícil a situação para o Inter, e Gamarra era uma referência, né, para a torcida, naqueles momentos dos anos 90 que não eram uma vez tão bons quanto foram nos anos 70, por exemplo, né? Então Gamarra, que teve uma atuação soberba numa Copa do Mundo, sem fazer faltas e tal, recebe então, né, o nosso segundo posto, né, como melhor quarto zagueiro, os maiores quartos zagueiros da história do Internacional. E o número 1, né, o meu grande querido amigo e uma pessoa que eu levo muito no coração, um grande sujeito, um grande jogador, um jogador lendário, um jogador que se não houvesse tido a fatalidade de um Grenal ser quase assassinado pelo Fernando do Grêmio, vocês verem a gravidade da lesão, que ele ficou 2 anos sem poder jogar praticamente, né? E que é o Pinga, né? O Pinga, para mim, foi o maior quarto zagueiro que eu vi jogar, né? Pinga era extraordinário, né? Extraordinário. Tinha todo o futuro de uma carreira internacional pela frente. Para vocês terem uma ideia, tem um depoimento do colega dele de zaga, que era o Luiz, que diz isso, né? Que a história do futebol mundial seria uma antes e depois de Pinga para a posição de quarto zagueiro. Tamanha a técnica que Pinga tinha, tanto por cima quanto por baixo,
Pinga saía driblando os atacantes com uma naturalidade absurda, né? Um jogador, para vocês terem uma ideia, que ele jogando pela seleção brasileira olímpica em 84 foi medalha de prata e eliminou nada mais, nada menos que Alemanha e Itália numa mesma competição. Isso não é para qualquer um. Vamos combinar que é muita coisa, né? Então, Pinga recebe então essa escolha como o meu número 1 de grande, maior quarto zagueiro da história do Internacional. Evidentemente, todo mundo tem a sua opinião, discutam, compartilhem, discordem, concordem, enfim, participem, porque esse é o Clube do Povo, o clube onde todo mundo pode ser amante do bom futebol, né? E que com essa história cada vez maior e mais marcante no futebol nacional e internacional. Certo? Um grande abraço e vamos, Inter! O maior campeão mundial surgiria no Clube do Povo. Esse clube é o Internacional. Esse clube é o Internacional. Esse clube